E como que a gente faz para criar sequências criativas? Tem uma coisa que eu descobri há um bom tempo atrás. Logo que eu comecei a dar aula, eu tentava escrever, né? Acho que como a maioria dos professores fazem, de escrever a aula num caderninho. Qual é o problema disso? Foi meu problema e minha solução. O problema é que eu malemar entendi o que eu tinha escrito. Sinceramente, malemar entendi. Ainda mais naquele nervoso de dar aula, meu Deus, primeira vez com essa turma, primeira vez que eu tô dando aula, imagina, não conseguia nem enxergar o que eu tinha escrito. Segundo ponto, por mais que eu enxergasse na hora que eu ia passar, ou eu ficava lá com o papelzinho tentando falar e mostrar, ou eu me concentrava no que eu estava mostrando. Eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo porque dá uma impressão bem amadora quando a gente fica com o papelzinho olhando. Não, peraí, agora é isso aqui que a gente vai fazer. Parece que a gente não sabe o que está fazendo. E aí, eu tentei dar, acho que umas 2 ou 3 aulas com o papelzinho, com o caderninho. Chegava no segundo exercício, eu já não estava mais nem olhando o caderninho, porque eu não conseguia entender o que estava lá, não... Imagina, aí eu colocava a música e eu criava sequência. Colocava a música e eu criava sequência. A partir dali, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar o que é que eu ia dar naquela aula. Não a sequência, mas quais eram os passos que eram importantes para aquela aula. Então, eu estou indo para dar aula para uma turma de balé adulto iniciante, sei lá, faz 4 meses que eu estou dando aula para essa turma, elas estão começando a aprender pirueta. Então, o que é importante eu dar para essas alunas? É importante eu dar o passeio, é importante eu dar o relevé, é importante eu dar balance. E aí eu pontuava tudo que era importante. E eu guardava mentalmente, tá? Mas você pode ter um papelzinho ali do lado só para bater o olho. As coisas que eu tinha que dar. E aí eu ia checando, peraí, balance em passei. Já dei, tá ok. Sim, então eu criava a sequência e buscava qual era o passo que eu tinha que encaixar na sequência. E encaixava os passos que precisavam ali. E aí eu fui começando a criar sequências. E como todo professor, toda professora, as sequências começaram a ficar repetitivas, porque a gente entra no padrão que eu estava falando aqui no começo da live. E aí eu comecei a perceber que as minhas sequências tinham entrado num padrão. E sabe como eu percebi isso? Porque na hora que eu falava Tandi para as minhas alunas, elas já praticamente já se colocavam na barra. Elas praticamente já sabiam que ia vir. E eu comecei a perceber isso. E falei, gente, não, peraí, deixa eu fazer pegadinha com essas alunas, porque senão daqui a pouco nem mais de mim elas precisam, elas já sabem fazer toda a sequência, né? Eu vou vir aqui só para olhar se está fazendo certo, se está fazendo errado. Aí eu me resumo a uma professora que é só para olhar se está certo, se está errado. E eu acredito que professor é muito mais do que isso. Aí eu falei, não, vamos quebrar o padrão. E é aí que entra a charada. Se você quer construir sequências criativas, quebre o seu padrão. Primeiro eu identifico qual é o meu padrão de um Tandi. Olha só as sequências de Tandi que você monta. O que sempre tem? Sempre começa à frente. Tá tudo bem, mas às vezes um dia você pode começar ao lado. E eu sempre faço 3 Tandis à frente. Tá tudo bem, mas aí você pode fazer de vez em quando um à frente, 2 ao lado. Percebe? Eu pego o padrão da sequência que eu costumo criar, do padrão que eu crio de sequência de Tandi, e começo a falar, não, vamos virar essa peça para cá, essa daqui para cá. E aí eu começo a desconstruir a minha sequência padrão. Então, hoje, a minha maneira de construir sequências criativas é perceber o que é que meu cérebro está pedindo para eu fazer naquela sequência. E aí eu começo a quebrar esse padrão. 2 à frente? Não. Então, eu vou fazer 1 e 1 ao lado. Percebe? Eu ainda mantenho o mesmo raciocínio. 2 Tandis. Mas agora, ao invés de 2 à frente, eu faço 1 à frente e 1 ao lado. E aí eu vou intercalando essas ações. Uma outra maneira de quebrar padrão, além da gente tirar a direção, né? Cortar a direção, percebe que eu cortei a direção, 2 à frente é o meu padrão, eu fiz 1 à frente e 1 ao lado. Além de eu cortar a sequência na direção, eu posso cortar a sequência no tempo. Ou seja, eu faço um Tandi, sempre dou Tandi, 2 Tandis em 2 tempos. 1 fecha 2, 3 fecha 4. Eu posso cortar nesse padrão do tempo.
1, fecha 2, e agora 2 rápidos, 3 e 4. Então, eu vou detectando quais são os padrões de direção que tem na minha sequência, frente, lado, trás, lado, barra. Vou detectando os padrões de tempo que eu uso na sequência, de acento. Ah, eu sempre dou GT com acento fora. Não, hoje eu vou dar acento dentro. E aí eu começo a criar maneiras diferentes de criar minha sequência. Uma outra maneira os movimentos casados que a gente dá na sequência. Então, eu posso dar uma sequência de... aqui a gente chama de passos complexos de trabalho, tá? Mas eu posso dar uma sequência de tandis e coloco um relevé passé no final. Vamos supor que eu sempre faço o balance em relevé passé. Eu posso tirar esse passo complexo de trabalho dali e colocar outro. Não, peraí, eu sempre dou relevé passé depois do tandi. Hoje não vai ser. Hoje vai ser um piqué passé. Hoje vai ser um relevé coupé. Hoje vai ser um piqué coupé. E eu vou brincando no encaixe da finalização do exercício. Isso já quebra também o padrão. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou tentando explicar? Basicamente, o que eu quero dizer é mais ou menos isso aqui, ó. Imagina, eu acho que eu vou desenhar, que fica mais fácil para até eu entender. Gente, estou com o pescoço duro. Vai chegando no final do dia, ele vai ficando mais duro. Então, ó, a gente cria uma sequência de aula. A gente tem vários passos para dar na nossa aula, certo? Então, a gente tem lá uma sequência de tandi, de plié, de GT, certo? E a gente vai e cria uma sequência, onde nessa sequência tem 2 à frente, 2 ao lado, 2 atrás, um relevé passé. Sim? Então, vamos colocar aqui que a gente finaliza a sequência com uma sequência, com um exercício, com um passo que eu chamo de passo complexo de trabalho, tá? Que são 2 passos no workshop, vocês vão entender melhor sobre isso, tá bom? Mas são 2 passos de base que se juntam e formam um passo para a gente trabalhar no balé. Show, obrigada, total, aí sim, show. E aí, ó, o que acontece? Então, eu tenho essa sequência, eu crio isso para um tandi. Eu crio isso também para um plié, eu crio isso também para um GT. Então, cada sequência da minha aula, ela, sem eu querer, ela se torna padronizada. Principalmente quem dá aula há muito tempo, tá? O que você deve fazer para fazer com que essa sequência seja mais criativa? A gente pode, primeira opção, tá? Trocar a direção. Então, se eu sempre faço 2 à frente, eu vou fazer 1 à frente, 1 ao lado. Ah, depois 1 atrás, 1 ao lado. Depois 2 à frente, 2 com a perna da barra. Sim, eu posso brincar com as direções. Eu posso também trabalhar na quantidade. Ah, se eu sempre dou 2, hoje eu vou dar 1 tandi. Sim, se eu sempre faço 2 demis e 1 grand plié, como a tia Mari sempre faz, não, hoje acorda, tia Mari, vamos fazer só 1 demi, 1 grand, e depois se você quiser, você põe outro demi, mas quebra o padrão. Então, a quantidade que eu coloco de passos ali também pode ser um padrão que eu posso quebrar. Outra maneira, o tempo musical. Sim, então, ao invés de fazer em 2 tempos, 1 fecha 2, posso fazer em 1 tempo. Posso fazer a tempo, 1 e 2, principalmente se for GT. Posso trabalhar a tempo. Posso trabalhar os acentos. Eu posso mudar quebrar o padrão da minha sequência se eu mudar os acentos dos movimentos. Sim? Tudo isso são maneiras da gente mudar, quebrar o padrão da nossa própria sequência mental que a gente cria, ok? Mari, posso trabalhar com músicas diferentes? Pode fazer qualquer coisa, desde que você respeite o trabalho que você está criando com aquela turma. Então, se eu já estou ouvindo num planejamento de aula que eu preciso dar passeio, eu não posso tirar o passeio só porque eu quero ser criativa na sequência, ok?